Então, muito boa noite a todos que compareceram aqui hoje nesta conferência para assistirem ao tema de número 34, um tema muito importante que fala dos símbolos, dos códigos e dos segredos. Então, a gente teve aí a dificuldade na transmissão do vídeo, mas cada um deve ter assistido ao seu individualmente pelo YouTube. Então vamos fazer agora uma pequena síntese do que vocês assistiram para ajudar na aprendizagem, para ajudar na compreensão. E posteriormente a síntese vocês poderão fazer algumas perguntas sobre as eventuais dúvidas que tiverem, ou podem também estar fazendo as suas colocações. Então, quando nós estudamos o conhecimento, seja ele do ponto de vista epistêmico, seja ele do ponto de vista gnóstico, tem a maneira correta de nós estudarmos. Passa no conhecimento epistêmico, nós temos passa pelas etapas da assimilação e da acomodação. Então, a gente assimila um determinado conhecimento quando nós o entendemos, e vem a acomodação quando nós o compreendemos, quando vai a compreensão. Então, a criança, ela vai didaticamente, pedagogicamente aprendendo desta forma. Então, vamos supor que você introduz para ela a palavra tijolo. Então, a palavra tijolo, para nós, tem um significante e tem um significado, que nós conhecemos esse objeto. Para a criança não tem a mesma coisa. Então, se ela aprender a palavra tijolo e se mostrar para ela um tijolo que constrói casa, então ela vai ter a correspondência entre o símbolo, que é a palavra, que é o significante, e o significado, que é o próprio tijolo. Então, para vocês perceberem que tudo na nossa existência material possui uma representação simbólica. A própria palavra em si é um símbolo. A escrita da palavra é um símbolo, a descrição da palavra. Os números, a matemática, são símbolos. Qualquer número é um símbolo, é um numeral. Como professor de matemática, os alunos me perguntavam: o que é um número, professor? Então eu dizia para eles: o número não tem nenhum sentido, não tem uma definição. A única definição que se tem para número é que número é uma ideia de quantidade, que o homem aprendeu a desenvolver essa ideia exatamente baseado nos 10 dedos que nós temos nas mãos. Antes ele não tinha essa compreensão. Então, diz a história que o pastor colocava as ovelhas de manhã para pastarem no pasto. Em cada ovelha que saía do seu curral, ele depositava uma pedrinha na sacolinha. À noite, quando as ovelhas voltavam, ele fazia uma aferição para cada ovelha que chegasse. Ele tirava uma pedrinha da sacolinha. Ao final da operação, quando todas as ovelhas haviam entrado no seu curral, se não tivesse sobrado nenhuma pedrinha na sacolinha, não teria sumido nenhuma ovelha, ninguém tinha roubado, o bicho não tinha comido, estava tudo certinho. Então o pastor permitiu fazer isso porque ele não sabia contar, ele não tinha ideia de quantidade nem nada disso, ele tinha uma ideia de correspondência. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha. E assim foi por muitos anos
a história da matemática com base na correspondência. Depois, então, o homem aprendeu os números, logicamente, a partir do 1, e partiu para o mais infinito, 1, 2, 3, 4, e vai até o infinito. A gente tinha a apresentação dos números, então, no campo positivo, mas ficava faltando algo, e a matemática ficou parada, estagnada durante muitos anos, até que o chinês viesse a inventar o zero. Depois que inventou o zero, então a matemática pôde progredir. Os chineses são terríveis, né? Inventaram a pólvora e também o zero, coisas extraordinárias que fizeram avançar a humanidade. Então, do zero pôde-se partir para o outro lado, que descobriu o campo dos números negativos. Logicamente, nós não vamos estar estudando aqui matemática, mas só para a gente ter uma compreensão de como se desenvolveram os símbolos. Estamos falando de símbolos numéricos. Então, o número é uma ideia de quantidade. E depois, então, que aprendeu a estabelecer esta ideia corretamente e a criar os números, teve que criar um numeral. Então, para o número 1, nós temos dois símbolos. Nós temos o número, que é o numeral, que escreve 1. Em cada língua tem uma diferenciação na representação. Para nós, no arábico, é aquele símbolo característico. Para o romano é outro. Para o chinês é outro. E assim vai se diferenciando, mas o significado é o mesmo. E então foi criando o símbolo, a representação, né, gráfica de todo número, que é um símbolo. E aí também teve que descrever a palavra, né? Para descrever o 1, tem uma palavra em português, o 2 tem uma palavra em português, o 3, e assim por diante. E assim foram nascendo as representações dos números. Depois da representação de uma só palavra, vem um conjunto de palavras que é uma frase. Né? As frases, tem até as frases numéricas nos caminhões, que a gente encontra e dá risada, geralmente na forma de piada, né? Tem um terço, quando estou com um terço na mão, vê se te arruma um meio de te levar para um quarto, mais ou menos assim. Então tudo são frases já desenvolvidas, né, a partir dos números. Então primeiro nasce o número, vem a palavra, e depois da palavra vem as frases, e já frases vão formando as orações, aí ajudando nós no campo da matemática e também no campo das letras. Então tem muitas frases, né? Por exemplo, para um bom entendedor, meia palavra basta. Aí tem símbolos, tem número, tem significado e tem significante. Então nós colocamos aí o significado da balança, por exemplo. A balança é o instrumento. Então a palavra balança é o símbolo, e ele tem o significante e o significado. O significante é aquilo que ele representa, né? A balança é a própria palavra em si. O significado, ela tem o significado de legislação, de jurista, né? De ciências jurídicas. E assim vão se desenvolvendo os símbolos. Na medicina tem aquele símbolo das duas serpentes enfrascadas, que foi o símbolo criado por um grande médico da humanidade chamado Hipócrates, nada menos do que é o Dr. Hipócrates, é o pai da medicina. E os médicos em si não sabem e nem saberão que vocês estão sabendo aqui hoje, mesmo com toda a faculdade que eles têm, com todos os estudos médicos. Eles sabem que é um símbolo filosófico, mas não sabem o que ele representa. Então, o Dr. Hipócrates, que é o iniciado, um gnóstico da coluna das ciências, da medicina,
coluna da ciência, então ele criou esse símbolo para representar a nossa própria coluna vertebral, que é por onde tem vai se levantar o fogo sagrado, e as duas serpentes simbolizam o caduceu de Mercúrio, né? Que são as duas serpentes. Lá nas escrituras estão como as duas testemunhas, os dois ramos de oliva. No sânscrito é o Idai Pingala. Então este é o símbolo da medicina. Então, para um bom médico, ele sabe, é o símbolo da maçonaria oculta, da medicina. Para um bom médico que seja um maçom, um gnóstico, ele vai saber que aquilo representa a energia a ser transmutada, tem toda a representação simbólica. Esse foi o grande segredo escondido ao longo da história da humanidade, o segredo do arcano ZF, da alquimia, do Código da Vinci, que até hoje continua código, apesar do filme e dos livros, ninguém conseguiu matar a charada, mas vocês hoje sabem. Então, se vocês forem assistir o filme Código da Vinci, hoje vocês saberão o que significa o Código da Vinci. E ali no filme era gente correndo para todo lado, atrás de alguma coisa, romance, para dar bilheteria, mas o código passou num segundo e ninguém percebeu. Se vocês voltarem o filme, vocês vão ver. Eu pergunto para vocês, né, qual é o Código da Vinci? Talvez alguns saberão e outros vão ter que ver o filme de novo. Então você vê que no filme vai passando e depois tem um tempo lá no mato, meio escondido, e ali tem os avós da protagonista do filme, estavam em conexão sexual, estavam fazendo o arcano ZF e com vários assistentes, pessoas assistindo, geralmente eram aprendizes. Então ali está o Código da Vinci, que o pessoal não percebeu, mas nós percebemos. Mas não percebemos porque somos bacanas, somos bons, não. Percebemos porque tivemos a sorte de ler, ser estudante, né? Pesquisador da ciência gnóstica, do Samael Onveor, na linha samariana. Então, o grande mestre Avatar de Aquário, Samael Onveor, foi o develador desses símbolos, foi quem colocou para nós a compreensão, traduziu para que nós pudéssemos entender. Senão a gente ia ler um livro de alquimia antiga, não entendia nada, onde está escrito lá o enxofre, o sal, o azofre, o arcano ZF, e ficava todo nesses termos e a gente não sabia o que significava. Samael rasgou o véu, por isso é o develador do arcano, como diz Arcano ZF, como diz no hino de Aquário que vocês podem ouvir. Então, se nós vamos estudar matemática, a gente colocar lá a raiz quadrada de 25, para quem não sabe, não tem como prosseguir, mas quem aprendeu decodificar esse filme vai extrair a raiz, vai ver que é 5, porque 5 ao quadrado é a potência e vai dar a raiz 25. Então, estudar matemática é você decodificar os símbolos que estão escondendo o conhecimento matemático. Toda a matemática está guarnecida em símbolos, e a partir do momento que você vai decodificando esses símbolos, a matemática deixa de ser oculta para você. Assim é a física, assim são todas as ciências. A música está por trás dos símbolos, e não poderia deixar de ser assim o conhecimento gnóstico. Então todo conhecimento gnóstico está simbolizado. Estudar o conhecimento gnóstico é aprender a decodificar esses símbolos. Aprendendo a decodificar esse símbolo, você vai para o quadro de Da Vinci, a Mona Lisa, por exemplo, e você faz uma leitura. E os mestres da pintura, formados nas maiores universidades do mundo, não conseguem fazer a leitura que você aprende aqui hoje, porque aprendeu a decodificar o símbolo. Se perguntar para o mestre da pintura, naquele quadro, porque a Mona Lisa está com 9 dedos, eles não vão saber por que está com 9.
Vamos colocar assim. Então no quadro vocês vão ver 9. Ela esconde um dedo. Não é porque ela é fã do Lula, não, né? É porque o Da Vinci é um iniciado e sabia que ele teria que representar assim o arcano ZF. O 9 é o símbolo do nascimento da nona esfera, que é um outro símbolo da Maituna, do arcano ZF. Ali vocês vão encontrar o caminho largo, o caminho estreito, que é os símbolos das iniciações para o absoluto e para o nirvana. E toda a ciência do Da Vinci, todas as suas pinturas são em códigos. Ele até dizia na sua frase, que está escrito no seu livro, muitos, poucos veem sem que ninguém lhe mostre. São os mestres, vão lá e discípulos e veem. Outros veem quando alguém lhes mostra. Então somos nós estamos vendo, aprendendo o que está por detrás do símbolo, porque alguém nos mostrou. E a gente está pegando essa carona. E apesar dos mestres mostrarem, a gente está reproduzindo o que os mestres mostraram, a grande multidão, a grande massa, não vai poder ver. Então ele dizia assim, poucos veem sem que ninguém lhe mostre, alguns veem quando alguém lhe mostra, e a maioria não vê nem quando alguém lhes mostra. Então isso é o Da Vinci, frase dele, né? Então, para quem vai tirar a carta de motorista, você vê que tem aquele sinal proibido estacionar, é permitido estacionar. Aquilo é um código, para quem nunca leu, não sabe o que significa. A partir do momento que você tira a carta, você aprende a codificar todos os símbolos, sabe o seu significado, e a partir daí, nada está ocultado mais para você. Então, o verdadeiro estudante gnóstico é aquele que desoculta, né? Que devela todos os símbolos, daí o conhecimento que se chama conhecimento oculto, para ele não está mais ocultado, está develado. Então esta é a nossa vantagem de estudarmos o conhecimento e develarmos, descobrir os seus segredos. Então, levando lá para o campo da Bíblia, né, toda a escritura ela é simbólica, o verdadeiro conhecimento está por detrás dos símbolos. A gente diz que ele está nas entrelinhas, e os intelectuais não conseguem ler nas entrelinhas, só lê nas linhas. Então nas entrelinhas fica escondido muitas vezes para aqueles que não têm intelecto desenvolvido, são para os simples. E aí Cristo desenvolve o seu evangelho para os simples. No momento que eu tenho que atender a campainha, já retorno. Alô? Abriu? Desculpa, então nós temos dois ramos gnósticos, dois ramos dentro da gnose, que se dividiu entre a nova e a velha ordem. Para a nova ordem foram aquelas pessoas que compreendiam as coisas nas entrelinhas, as pessoas simples que faziam o trabalho de desintegração dos eus, que podiam compreender aquilo que estava escrito nas entrelinhas pelos veneráveis mestres. O pessoal que eram intelectuais, os grandes escritores de livros, instrutores de grandes conferências, fizeram polêmicas, discussões, debates e não conseguiram compreender as evoluções pelas quais a gnose ia passando até chegar aos nossos dias. Então, desculpe, assim também vocês vão estudar a escritura nas sagradas, o ensinamento ali está todo por símbolo. Jesus, por exemplo, ao dizer para os seus apóstolos,
eu vou partir, mas vocês deverão levar o Evangelho, a Boa Nova, e quando chegar numa casa e não aceitar, chacoalhe a alpargata em sinal de protesto e não volta mais ali. Não adianta jogar pérola para os porcos e nem atirar coisa sagrada para os cães. Então, para o crente, ele vai entender como cão, o cachorro mesmo. Os crentes são as pessoas das 60 mil religiões, eu digo, né? Eles vão entender o porco como o porcão mesmo. Já o palmeirense ficava feliz, né? Achava que o porco é o símbolo do time dele. Mas não, ali está em símbolo, né? Jesus chama de pérola a coisa sagrada, que é o ensinamento. Então é simbólico. E de cão, o próprio homem o fornicário. Porco é o símbolo da fornicação. Então ele xingou toda a humanidade, todas as pessoas, fomos xingados por ele e não reconhecemos, né? Fomos xingados de porcos e de cães de uma maneira simpática. Então, finalizando, há uma grande vantagem nós aprendermos o significado dos símbolos, porque nossos sonhos, eles não vêm, o nosso ser interno vai falar conosco, nossa mãe divina, nosso pai, não fala português, inglês nem japonês. Eles vão falar por intermédio de símbolos, e depois nós precisamos interpretar o resultado desta conversa, dessa fala, desse sonho. Então, vem de uma maneira simbólica, por símbolos universais, e vai depender de nós. Então, nós precisamos desenvolver o conhecimento da Cabala, ou seja, dos números. A Cabala é a ciência antiga que deu origem à matemática, é a mãe da matemática. E temos que também interpretar os símbolos e saber os números. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta, que as coloque aqui, por gentileza.